Olá, estamos aqui com o senhor Jonas Aquino, criador dos Jogos Olímpicos da Joap, e a gente vai falar um pouco de curiosidades aqui sobre o seu Jonas. Quem é o seu Jonas Aquino? Eu frequento a Igreja Presbiteriana Gileade de Guarulhos, presbítero naquela igreja. Venho de uma outra igreja, que é a Igreja Presbiteriana de Americanópolis, também fui eleito presbítero lá. Desde então, trabalho com adolescentes. Certo. O senhor sempre esteve em ambiente da igreja? Se converteu na igreja? Eu venho de família cristã, já nasci num lar evangélico. Já venho há muito tempo na igreja, né? Então já são aí muitos anos de igreja. Ok. E de onde surgiu a ideia de trabalhar com adolescentes? Eu, a princípio, trabalhava com a mocidade, com a OMP, e sempre esperava agregar os adolescentes que iam ganhando idade, né? E quando eu comecei a observar que a maior parte dos adolescentes que eu via na igreja não chegavam onde eu estava, não chegava onde eu estava trabalhando, que era com a OMP, que era com a mocidade. Então eu resolvi deixar a mocidade e passei a trabalhar com adolescente para participar ali daquele, se tivesse alguma coisa que eu pudesse contribuir para que eles pudessem também chegar na mocidade, na OMP, eu iria contribuir. Certo, muito bacana. E o senhor tem algum esporte favorito? O esporte, eu gosto muito de todos os esportes, especialmente os esportes olímpicos. Aí vai o futebol, que tem um pouquinho de uma maior preferência, mas também gosto muito de vôlei. Certo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos mesmo. De onde surgiu a ideia de criar os Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos surgiu numa época em que os adolescentes não tinham muita atividade. Os adolescentes, na melhor das hipóteses, acompanhavam a mocidade, participavam com a mocidade e muitas vezes eram até deixados de lado porque a mocidade mesmo não queria gente com menos idade do que eles fazendo. Muitas vezes era coisa em que o pai precisava estar dando autorização e eles precisavam fazer as suas atividades de mocidade da sua idade e criavam um empecilho de alguma maneira, e os adolescentes acabavam ficando relegados a um segundo plano, né? Então, nessa época, inclusive, eu desenvolvia na igreja e, em geral, nas igrejas, os acampamentos de mocidade. E estava também desenvolvendo a Olimpíada para a mocidade. Eu não era responsável pelas atividades olímpicas da época, mas eu estava ali envolvido, fazendo parte da organização. Aí também, por essas razões já mencionadas, eu resolvi, junto com outros companheiros da igreja, a focar nos adolescentes e fazer uma Olimpíada só para eles, né? Hoje em dia a mocidade fica pedindo para a gente fazer uma Olimpíada para eles. Agora a ideia opa, você tem as suas lideranças, você desenvolve as suas lideranças, porque agora o meu foco vai ser só com a UPA, só com os adolescentes. Certo. O senhor acredita na possibilidade de um 10 no teste bíblico esse ano? Eu acho que tem toda a possibilidade. Tem toda a possibilidade porque as provas não são difíceis. A maioria das questões, grande parte das questões, são de múltipla escolha. Sim, sim. E um pouco a gente pega as provas e dá uma olhadinha. Elas são todas feitas ao nível de adolescente, ao nível de conhecimento para adolescente. E a gente vê que existem dicas de uma questão com a outra para ajudar uma a responder a outra. Por exemplo,
Quem que foi engolido por um peixe, por exemplo. Aí o nome do livro já está escrito Jonas. Então vai estar lá 4 respostas para ele marcar. Então já tem uma facilidade para eles responderem. Isso é uma questão do adolescente se concentrar mais na questão. Então eu acho que é possível tirar 10. 10 já aconteceu. Já em uma edição já aconteceu de ter 2 10. E teve que escolher um para ser o primeiro lugar e escolher o outro para ser em segundo lugar. E essa escolha, esse desempate é feito pelo tempo de entrega da prova. Demais. E o que o senhor espera desse desfile de abertura desse ano? Acha que a Brasilândia leva o tricampeonato? A Brasilândia é muito criativa nas suas alegorias. Mas a IPI Diadema também né? E eu espero que a competição só venha contribuir para ficar mais bonito o desfile de abertura. Tá certo. Em que ano teve a maior participação das igrejas e de atletas? Eu não posso dizer com certeza, mas eu imagino que em 2003 deve ter tido em torno de 25 delegações e perto de 300 atletas competindo. E o senhor lembra de algum recorde que não é quebrado há muito tempo? Nós temos um recorde que permanece desde 2000. Eu posso até citar aqui os recordes. Gostaria. Que, por exemplo, o revezamento 4x400, ele não é quebrado desde o ano 2000. Né? Nós temos também o arremesso do peso masculino, que também desde o ano 2000. Isso na parte masculina. Na parte feminina, o recorde mais antigo está no ano 2003, que é da corrida de 800 metros raso feminino e também do salto em distância feminino. Desde 2003 esses recordes não são quebrados. Mas esse ano nós lançamos um desafio no Congresso Técnico. Qualquer recorde for quebrado, o atleta vai ganhar um prêmio. Tá gravado isso aí, hein? O senhor falou. Vai ganhar um prêmio. Qualquer recorde. Tá certo. E dos atletas participantes, houve algum que se tornou atleta profissional? Não. Eu até tinha essa expectativa de ver um dos atletas nossos se tornar um atleta profissional. Teve atleta que se pôs a treinar em clubes e estava, mas hoje em dia, como passou para a mocidade, eu perdi o acompanhamento dele. Não sei, eu imagino que ele não deu prosseguimento, mas eu já fico satisfeito, por exemplo, com os atletas nossos que hoje são professores de educação física, né? Que escolheram esse lado justamente pela influência do esporte que eles praticaram, são hoje profissionais de educação física. Bom, certo. E qual o maior desafio que já enfrentaram na organização dos Jogos? Eu tenho como maior desafio a obtenção de praças esportivas, que são praças públicas, praças que devem ser utilizadas pelo cidadão comum. Mas os órgãos que detêm essas praças criam dificuldades e a gente acaba sendo prejudicado do nosso trabalho justamente por isso. A gente precisa dos espaços como ginásios, como pistas, como academias. Academias nem existe academias públicas, né? Mas ginásio, pista de atletismo, isso tem essas praças públicas, mas a gente não consegue, a gente não obtém esses recursos, né? É muito elitizado. E aí a gente pega esse pessoalzinho que é um potencial, poderia ser um nascedouro de novos atletas, mas a gente não recebe o apoio desses órgãos para contribuir com isso, para fazer isso ser desenvolvido. Tá certo. E já houve algum imprevisto ou acidente com atletas durante os Jogos? Não, nunca aconteceu
imprevistos, acidentes, né? A gente vê muito no atletismo, o atleta caindo, tropeçando, mas é só isso que acontece, né? Normalmente tem ali um fisioterapeuta ali por perto, já tem uma equipe ali já para ver, para avaliar. Já aconteceu até de precisar levar um atleta num hospital próximo, mas foi só para segurança, só para avaliação, né? O atleta caiu, bateu mas não com uma coisa muito séria, né? Não foi nada sério, mas por via das dúvidas a gente pegou esse atleta, levou no hospital para fazer uma avaliação, mas não foi nada de grave. Tá certo. E qual foi o momento mais marcante nos jogos para o senhor? O momento marcante para mim, por exemplo, foi o dia em que o Claudinei Quirino, ele tinha voltado de Atenas, se não me engano, das Olimpíadas que tinha acontecido, tinha acabado de voltar de lá com uma medalha de prata no revezamento, né? E a gente estava competindo atletismo no Centro Olímpico do Ibirapuera, nas pistas do Centro Olímpico do Ibirapuera, e ele estava passando por ali e a gente convidou ele para falar no microfone. Foi no momento da abertura, no momento do desfile, no momento da cerimônia de abertura, e ele deu uma palavra aos nossos adolescentes naquele dia. Tá certo. E qual a melhor memória que o senhor tem dos jogos? Uma memória muito marcante? Como o senhor guardado? A gente tem muitas memórias boas, né? A que fica na memória da gente é a alegria do adolescente quando vence uma prova, né? Isso me emociona muito em ver a alegria do adolescente que ganhou, que conseguiu superar uma dificuldade, né? Que suou, que chorou, mas conseguiu vencer. Então isso me marca muito. Isso é muito gratificante. Muito gratificante. Tá certo. E o que o senhor espera da Joab TV esse ano, da Joab? A Joab TV é uma surpresa muito agradável. Foi uma iniciativa que a mim me deu bastante ânimo, né? E eu creio que esse trabalho vai contribuir para o desenvolvimento dos jogos. E alcançar novas. Justamente. E alcançar muitas igrejas, mostrar às igrejas que nunca participaram, porque um dos desafios, né? Já que você havia perguntado dos desafios, um dos desafios é fazer as igrejas conhecer os jogos, sim, se interessar pelos jogos. Eu acho que a Joab TV veio numa boa hora para fazer essa parte aí. Tá certo. E qual mensagem o senhor deixa para os atletas e para as igrejas participantes? As igrejas desse ano, as igrejas participantes desse ano. Deixa eu pedir que os pastores, que os presbíteros, que os pais, que as lideranças deem o apoio, que dê um sustento, que contribuam, porque o adolescente está precisando desse apoio de cada uma das lideranças da igreja. E qual mensagem o senhor deixa para as igrejas que não vão participar, não tiveram oportunidade, que não conhecem? Eu peço às igrejas participantes que aproveitem agora esse projeto do Joab TV, acompanhem as competições, vejam como acontecem e participem também, né, conosco, e participem desse momento, porque para os adolescentes é uma coisa marcante. Mais tarde, alguns anos depois, eles vão agradecer por alguém ter oferecido a ele essa oportunidade. E muitas vezes a oportunidade quem ofereceu não foi exatamente nós, mas o pastor da igreja ofereceu essa oportunidade para o adolescente. O líder ofereceu essa oportunidade para o adolescente. Muitas vezes o adolescente quis ter essa oportunidade. Nós estamos aqui
disposto a acolher. O adolescente queria ter essa oportunidade, mas a liderança não deu essa oportunidade para eles. Eu espero que, então, isso agora, com isso tudo, eles possam se beneficiar. Sim, através da transmissão também, através da... Bom, é isso, senhor. A gente queria agradecer, né, em nome de toda a equipe, de todas as igrejas, né, que estão participando. Agradecer ao senhor, muito obrigado pela entrevista, por ter cedido o seu tempo. Eu que agradeço. Isso aí, vamos embora para os novos jogos, né? Vamos. Isso aí. Vamos agora começar uma nova edição, são novas experiências, novos campeões. Isso aí, tamo junto então.